Já está gravando, fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus, com a professora Chilene também. Bom estudo, irmãos e irmãs. Amém, pastor. Bom trabalho para você aí. Paz, Amém. Caso professor. alguém mais precise, caso alguém mais precise entrar, irmã Chilene, aí a irmã me dá um toque lá, porque eu vou ter que fechar aqui. Tá certo. Amados, então a paz, uma boa noite. Eu gostaria de saber como que está chegando a imagem para vocês. A letra tá pequena. Tá longe, professora. Eu conversei com a irmã Cleonice, eu estava explicando o que acontece. Quando a gente está aqui com tá uma pessoa só para iniciar, não tem como a gente pegar e definir, ver se a imagem está bem ou não. Tá? E como é o meu celular que está gravando, às vezes ele pode estar parecendo que está bem para mim e não está para vocês. Então, eu peço, assim, a compreensão, porque eu já tentei, mas não tem como a gente pegar e deixar ela no ponto antes, porque a tela não abre toda. Para mim tá bom, professor. Eu abri a tela aqui, abri o zoom, tá dando para ver de boa. Agora tá bom, professora. Não precisa mexer mais, não. Só que eu vou ter que diminuir ela um pouco, porque não está pegando toda a tela. Pessoal, o que eu estava pensando? Da gente dar uma repassada nesses tempos verbais do grego para entrar na matéria de hoje. Ou vocês acham que dá para continuar direto dali? Dá para continuar, não, professora. É bom repassar. Eu estou precisando. Tá certo. Eu também. Porque foi muita informação. E aí tem a questão também de vocês aprenderem a usar esse grego interlinear, que tem algumas informações que ajudam, tá? Nós vimos ali que há necessidade de conhecer os tempos verbais para identificar a ideia real que o escritor queria passar. Porém, ele não passa todos os verbos, mas alguns ele mostra para a gente direitinho o tempo, o modo e a voz. Tá? Mas se você tem meia dúzia de verbos ali num versículo, se ele for um texto longo, isso daí um verbo só não te salva. Mas de repente você pode conseguir fazer uma boa explanação de um sermão ou de uma breve palavra a partir dali. Tá? Então, vamos lá. Os tempos verbais no grego. Vamos ver se ele vai. Olha a tradução. Tá? Presente. O tempo grego chamado presente denota uma ação contínua ou estado incompleto. Tá? Ou seja, você está respirando. Você pode parar de respirar para viver? É um ponto que nós podemos fazer a conexão com esse tempo verbal, já que aqui ele usou como exemplo eu vivo. A ação é descrita como em progresso, em andamento, durativo ou linear. Então, linear, durativo significa que ela está acontecendo, ela está em andamento. Então, eu vivo. Tá? Então, eu estou vivendo nesse momento.
E qual é o símbolo gráfico, tá, desse tempo verbal? A linha. Ou seja, o que eu posso associar a esse travessão? Se eu estou numa pista, eu estou fazendo o quê? Caminhando, tá? Digamos aí uma pista de caminhada. Você está no parque. Gente, eu estou tentando, mas o meu suporte, ele não trava. Ele não está travando. Gostaria muito que ele parasse. Tá, então, voltando. Presente, o tempo verbal presente, ele se refere a uma ação em andamento. Na língua portuguesa, o tempo verbal, ele se refere exatamente ao tempo cronos que está acontecendo. Passado já aconteceu, presente está acontecendo, futuro irá acontecer. Certamente irá acontecer ou possivelmente irá acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, essa é a ideia na língua portuguesa. Agora, no grego, o tempo verbal, ele se refere mais à forma em que se desenrola, o modo que está acontecendo, está sendo executado aquele tempo verbal, aquela ação. Certo? Então, aqui a gente fala, é o presente, eu vivo. Só que na mente do grego não é só eu estar vivendo agora, é que essa ação é continuada. Então, esse verbo ele já foi colocado aqui propositalmente, porque o tempo presente vai sempre ser relacionado a algo que está em andamento. Tá? Então, eu vivo, se eu parar de viver agora, sinal de que eu morri. Eu ando. Se eu parar de andar, eu não estou andando. Então, ele está dando sempre, o tempo presente, a ideia de uma atividade em andamento. Aí a gente vai lá para o futuro, tá? Como no português indica que vai acontecer, geralmente expressa a ideia de uma ação pontilear, ou seja, você disse aquilo e acabou, mas em alguns casos pode ser durativa. Então, vamos supor, você olha para o céu e fala, vai chover. Pronto, é uma hipótese, se você olhou na meteorologia, ou se você consegue identificar a mudança no céu em função das nuvens, ou que o tempo escureceu, vai chover, ponto e acabou. Mas quando eu digo que ela pode ser pontilear, ou seja, concluída, e ao mesmo tempo durativa, que é em andamento, aqui no Jesus voltará, o que a gente deu como exemplo? A volta de Jesus, ela não é um momento único. Então, para quem já morreu, Jesus já se encontrou com essa pessoa. Para quem está morrendo nesse momento, o encontro dela com Jesus foi agora. Para outros que vão morrer adiante, então, essa volta ainda vai acontecer. E para quem não vai morrer, mas vai se encontrar com Cristo em glória através do arrebatamento, então, nesse caso, não existe morte, mas é uma coisa que ainda vai ocorrer. Então, aqui quando diz durativa, é porque a volta que foi falada lá no passado, ela está em andamento. Por isso que ela é durativa. Tá? Porque não é um encontro que acontece num momento único. Tá? Um exemplo, se ainda está confuso, um exemplo, eu trabalhei numa empresa onde nós tínhamos o horário de almoço, porém nós tínhamos que nos revezar em turnos de 15 minutos, entende?
Então, pelo espaço que a gente tinha, que o refeitório era pequeno, primeira turma, 15 minutos almoçava, ia dando aqueles 15 minutos, já saía, liberava a mesa para entrar a segunda turma. Depois saía a segunda turma para entrar a terceira. Então, quando eu entro de manhã, nós teremos o horário de almoço. Esse horário vai acontecer. Nós almoçaremos. Porém, esse almoço não é todo mundo no mesmo horário. Certo? Cada um vai entrar num horário diferente. Então, esse é o caso onde o que vai acontecer é durativo, porque não vai ser num momento único. Mas é pontilear, porque vai acontecer. Até aqui, deu para entender? Ficou alguma dúvida ainda? Entendi, professor. Tá, irmão José está tranquilo. Irmã Cleonice? Entendi, professora. Pontilhar vai acontecer. Tá. No caso, o pontilear, ele dá uma ideia de que vai acontecer e ponto final. Certo? Então, irremediavelmente vai acontecer. Então, vamos supor, essa noite, você já trabalhou durante o dia, vai chegar o momento do seu sono, você vai dormir. Então, isso é certo que vai acontecer. Tá? Agora, se eu disser, no Brasil, nós costumamos dormir à noite, porque nós temos dia e noite. Mas no globo terra você tem vários fusos horários. Então, aonde aqui é dia, lá pode ser noite. Então, enquanto nós estamos dormindo na noite aqui, tem gente acordada do outro lado. Tá? Então, é nessa hora que se torna durativo o horário de dormir. São situações diferentes. O pontilhar indica vai acontecer ou já aconteceu e ponto final. Ele não diz exatamente o momento, mas ele diz que assim, é um verbo, tá? É uma ação que se concluiu ou vai se concluir. Ponto final. Ele não está dizendo a forma. Agora que ele diz que em alguns casos pode ser durativo. Então é porque não vai todo mundo dormir no mesmo horário. Jesus não vai voltar para todos no mesmo horário. Mas o futuro, ele pode ser simplesmente, vai chover e pronto, acabou ali, e você não sabe quanto tempo vai ser essa chuva, mas sabe que ela vai acabar e sabe que ela vai acontecer. Tá? Durativo, nesse caso, tá? Em andamento, porque no caso da vinda de Jesus, ele vai voltar num tempo diferente. Então, pontilear, ele é perfeito, ele é concluso, ele é certo. Tá? Agora, quando eu falo no durativo, é sempre em andamento. Ou pontilear, pontilear não, linear, tá? Em andamento. Imperfeito. E aí vamos lá ao sinal dele, tá? Esse futuro, ele vai ser representado pelos dois pontos. Tá? A representação gráfica do tempo verbal futuro são os dois pontos. Irmã Cléo, deu para entender que nem sempre ele vai ser durativo? Entendi. Agora eu entendi, professora. Tá? Gente, se tiver dúvida, pergunta. Eu não me importo que vocês perguntem 10 vezes, mas eu quero que você entenda. Tá? Aqui, Professora, pois não. deixa eu perguntar. Que nem o verbo morrer, que nem ele morreu. No caso, não, aí também é passado, não. Passado. Entrei no tempo Mas errado. aí o que a gente pode dizer dele?
Ele é pontilear, por quê? A partir do momento que morreu, está morto e acabou. A não ser que haja uma intervenção divina ou médica que faça ele ressuscitar. Ah, certo. É uma Não é que eu ação entrei, concluída. eu pensei, mas o tempo que está errado. Isso significa dizer que já foi concluído, né? Ele morreu. Isso. Está concluído. Agora vamos lá no imperfeito. O imperfeito expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado. Ou seja, é uma situação que já acabou? Sim. Mas quando eu digo que é imperfeito, ela podia ser continuada, tá? Habitual, fazia parte do costume da pessoa, ou intermitente, vez ou outra acontecia, mas não foi uma ação única. Tá? É aqui que a gente tem o continuado, habitual ou intermitente. Não era uma coisa que aconteceu uma vez só. Tá? O que é determinado pelo contexto ou significado do verbo. Aí aqui diz, Jesus proclamava o reino. Tá? Quem fez os escritos evangelhos foi após a morte de Jesus. Então, ele está dizendo, no passado, se ele proclamava é porque não era uma vez só. É isso que o imperfeito ele está tentando mostrar para nós. Certo? Então, por isso que nós temos várias narrativas de Jesus proclamando o reino. Ele fala dentro da sinagoga, ele fala no meio da multidão, ministrando no monte, ele fala sobre o barco, pregando para quem estava na orla da praia. Então, tem várias situações onde ele ministra, onde a gente vê que é uma coisa que não foi uma vez só. Se fosse um momento único, então Jesus pregou, acabou por ali. Mas, como diz, ele proclamava, isso aqui quer dizer que não foi uma coisa feita uma vez só, tá? Ou era um hábito dele, ele pregava de manhã à tarde à noite, tá? Continuado, ele ia caminhando e pregando, certo? Ou indicava que era um hábito, ele não podia passar um dia sem pregar, ou então intermitente. Dia sim, dia não, numa semana ou num dia, numa situação ele podia pregar, na outra não. Se tivesse chovendo, naquele tempo não tinha os equipamentos do som que nós temos, então ele não ia pregar debaixo d'água, mas ele podia não pregar algum dia, mas ele pregou várias vezes, tá? Ou de forma continuada, ou era um hábito da pessoa, ou vez por outra ela fazia aquela ação. É isso que está demonstrando para nós o imperfeito, tá? E qual é o sinal dele? Lembra que o linear, travessão, está acontecendo, mas essa barra aqui ela está delimitando o quê? Como se tivesse acontecido um fim, tá? Então, foi uma coisa continuada, foi uma ação linear, mas lá no passado. Ele não pregou uma vez só, ele pregou por diversas vezes. Então, isso demonstra uma ação linear. Mas o travessão aqui em pé, essa barra em pé, ela vai estar indicando o quê? Que houve uma pausa, houve um fim, houve um término, tá? Então, e esse término foi após o período que ele esteve pregando, que ele esteve proclamando o reino. Então, Professora Shirlene, esse imperfeito é porque cessou e não continuou? É simplesmente assim ou não? Porque eu tô lendo no texto aqui, ó, é só uma curiosidade. essa é até uma das posições para a gente tornar isso mais claro, irmão José. Tá? Uhum. Ele não continuou. Ele foi uma ação contínua, mas no passado.
Tá? Após a morte, quem começa a ministrar, a proclamar o reino de Deus são os discípulos. Mas ele em si parou. Tá? Tá. Então, podemos associar o imperfeito com o não continuado? Podemos. Tá. Tá? E aí, para ajudar a gente a mentalizar, foi uma ação contínua? Foi. Tá? Ou habitual, ou intermitente, mas ela foi progressiva. Tá? Então, ele começa anunciando, falando aos 12 anos, no Bar Mitzvah, dentro do templo. Né? Ele lê o livro de Isaías e diz, hoje se cumpre essa profecia. Então, ele estava anunciando que o reino de Deus, aquilo que foi pregado pelos profetas no passado, naquele dia estava se cumprindo. Então, ele começou a anunciar o reino dali. Tá? Então, teve continuidade? Teve progresso? Teve. Linear. Porém, teve um fim, o que joga essa situação para o passado. Em tempo auristo, um nomezinho que nós não temos na língua portuguesa. Então, existem algumas expressões que nós temos na língua portuguesa, mas não tem a mesma utilidade no grego. A interpretação da gramática grega é de uma forma diferente, certo? Então, vamos lá. O auristo indica a ação de uma maneira simples, tá? Indefinida, sem especificar a sua atuação, a sua duração. Faz referência ao fato ou evento em si, geralmente no passado, mas não revela nem os antecedentes, nem os resultados dele. É a ação que chamamos pontilear. Ela aconteceu, acabou ali, porém, ela não vem trazendo a data de início, o término, certo? E, consequentemente, ela somente fecha no seguinte ponto: aconteceu. Ela não mostra a forma, quanto tempo demorou para esse processo de ressurreição, não fala se foi instantâneo, não fala se foi. Ele não dá detalhes, ele não mostra o modo, tá, o tempo auristo. Ele simplesmente aqui ele se prendeu no tempo passado sem falar dos resultados dele. Só um momento, por gentileza. Olha, o Sivastatina, o Silimarim, o Silibum, Branquebush. Deixa eu falar? Eu
Paz, pessoal, voltei. Desculpa. É que assim, a minha mãe, ela tem uma bateria muito grande de remédios, então tem hora que, mesmo a minha irmã ajudando, desculpa, sou eu que passo mais tempo, aí ela pede para conferir. Mas estamos aqui de volta. Então, a gente ia falando que o auristo, ele é pontilhar por quê? Ele mostra que aconteceu, está concluído e pronto. Tá? Ele não se prende a detalhes de como aconteceu, certo? Agora, o que é interessante a gente ver? Se ele está no auristo, tá? Se diz que ele é pontilear, é porque não precisa se fazer mais nada depois disso. Vamos supor, não é uma situação que você precisa concluir. Ou seja, você lavou a louça, mas você vai ter que secar ou esperar ela escorrer. Depois você vai ter que guardar. Não. Aconteceu e não precisa de mais nenhum outro detalhe para somar para que a ação seja completa. Então, Jesus ressuscitou. Não há necessidade de que ele ressuscite de novo, de que ele tenha que morrer outra vez para ressuscitar novamente. Ou seja, quando eu tenho que Jesus morreu pelos nossos pecados no tempo auristo, como o Novo Testamento ele é escrito por judeus, então quando você fala de sacrifício, a mente do judeu ela vai na lei, certo até aqui? Está na lei. Então, na lei, o homem pecava, era oferecido um sacrifício, aí depois ele tinha sido perdoado, tinha sido lavado, o animal morreu no lugar dele, no lugar do pecador. Mas o sacrifício de animal não era suficiente. O homem errava novamente, outro animal tinha que ser sacrificado e tinha que morrer no lugar. Agora, a vantagem do judeu ter conhecido a língua grega é porque quando ele pronuncia que Jesus morreu nesse auristo, que ele se sacrificou, certo? Se ofereceu em sacrifício pelas nossas vidas, ele está dizendo que esse sacrifício foi completo, foi perfeito, não precisa ser feito mais nada, não precisa ser repetido. É isso que o auristo ele nos passa, a ideia de missão cumprida, ação executada e concluída, sem precisar de mais nenhuma manobra. Vamos supor, na lei, o Senhor já havia dado a lei, só que quando você está no primeiro momento que Deus dá essa lei, era para ser cumprida de uma forma, eles estavam no deserto. Quando eles estão em terra firme, é feita algumas alterações para que essa lei fosse adaptada à vida deles em terra firme, no campo, podendo cultivar, podendo cuidar de animais. Agora, quando eu tenho aqui no Novo Testamento o sacrifício de Jesus no auristo, eu estou dizendo que essa legislação da nova aliança ela não cabe nenhuma alteração, não cabe emenda constitucional para o sacrifício de Jesus. Isso é muito forte conhecer sobre esse tema, tá bom? E aí, como que ele é representado graficamente? Ele é representado por um ponto, tá? Aí, nesse aspecto, nós podemos fazer uma associação com o ponto final da língua portuguesa. Quando você pega e fala um assunto, olha, foi determinado em reunião que é isso e ponto final. O juiz deu o veredito e ponto final. Esse auristo, ele está querendo dizer isso. A ação, ela foi executada, foi concluída e não cabe mais nenhuma emenda constitucional. Aquilo aconteceu e ponto final. Professora, Pois não. nesse caso aí não entra o que a irmã Vera falou, ele morreu?
Sim. Não está aqui nem especificando Tá bom. como, mas ele encerrou. Perfeita colocação. Tanto da irmã Vera como a sua lembrança. Tamo junto, irmã Agora Vera. eu falo, gente, porque a turma 1, vocês sabem que eles são uma graça. O Charles, ele falava assim, professora, você falou perfeito para ela e não falou para mim, então a gente tem que explicar nos mínimos detalhes, para não entrar em choque com ninguém. Não, mas a nossa turma aqui é de boa, né, irmão José, irmã Vera? Somos mesmo. Somos mesmo. Graças a Deus. Aí eu uso um linguajar que usa para cá. Aqui não tem disso, não. Não tem Verdade, mesmo. senhor. Verdade, senhor. Para nós é tudo E bom. agora aqui a gente vai entrar no tempo perfeito. E qual é a diferença dele? O perfeito é o tempo que indica o processo, tá, de uma ação e, ao mesmo tempo, a existência real dos seus resultados. Em geral, expressa o estado atual como resultado de uma ação acabada no passado. Tá? Então, vamos ver agora qual foi a expressão aqui que o Lourenço ele colocou para nós entendermos esse tempo verbal. O amor de Deus foi derramado. Coisa linda, maravilhosa. Só um momento. É que eu voltei para cá e esqueci de fechar a porta. Tá? Quando o amor de Deus ele é derramado aos nossos corações, nós entendemos pela palavra que o Espírito ele convence o pecador do pecado. A partir do momento que a pessoa reconhece o seu erro, certo? Se arrepende, tá? E aceita o plano de salvação de Jesus, aceita o sacrifício de Cristo, isso vai gerar o quê? Uma consequência. Esse amor de Deus derramado em sacrifício, ele vai gerar uma consequência na pessoa que realmente se converteu. O que é isso? Uma nova vida, uma natureza transformada, certo? E como o evangelho ele é comparado a uma semente, qual a analogia que Paulo ele faz lá na frente aos Gálatas? Tá? Matéria até que nós já vimos, quando fomos falar sobre a vírgula, né, lá no Taylor. Então, se a semente ela é lançada em terra, ela germina, cresce e chega a dar frutos, qual é a consequência desse amor derramado nos nossos corações? O fruto do Espírito, certo? Primeiramente, o arrependimento, o aceitar o plano de salvação e, por consequência de uma vida transformada, os frutos do Espírito. Então, esse amor derramado, ele vai gerar fruto, certo? Então, esse fruto que vai ser gerado é a consequência. Então, aqui é uma ação continuada, ou seja, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, tá? E aí o que faz? E continua ali. Só que se ele foi derramado, ele continua, nessa continuidade, essa semente ela vai dar os frutos. Aí, como que é a nossa representação gráfica? Deus derramou, está derramado e não precisa derramar de novo. Por isso que nós temos aqui o quê? O ponto final. Então, nesse aspecto, ela é pontilhar. É como se Deus derramou. Ele não precisa fazer de novo. Agora, Professora, pois não. e aquele versículo? Estou tentando entender
ele, né? Não sei se vai caber nesse perfeito aí, né? Eis que estou convosco até a consumação. Cabe aí ou é no outro? Não, é cabível sim, porque o que que acontece? Ele diz: Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Antes, eu enviarei o Espírito Consolador. Então, esse Espírito Consolador é que está nessa nova fase conosco. E Cristo através da palavra. Então, o Espírito ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. É onde o que nós podemos fazer, traçar aqui como um paralelo de Jesus até a consumação. A palavra dele, porque João diz que ele é o verbo, certo? Agora, e de forma mais física, você sentindo a presença dele, da mesma forma que João tinha aquela oportunidade maravilhosa. Gente, eu começo a ler a Bíblia e eu viajo um pouco, tá? Se vocês acharem que eu sou exagerada, me desculpa. Mas quando eu vejo João, tá? Quando Jesus anuncia que seria traído, aí os outros discípulos, olha, você que é mais chegado, vai lá e pergunta para Jesus. Ele pega, chega e deita no peito de Jesus. Gente, isso é uma intimidade de pai e filho, sabe? Então, eu imagino o ser humano naquele momento de dificuldade, onde ele está, às vezes, como Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele estava olhando para o lado porque ele se sentia cercado de todos os lados. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nesse momento de dificuldade, aonde se você fosse criança, você correria para o pai ou para a mãe, é a hora que você clama por Deus e tem um abraço do Espírito Santo, certo? Então, graficamente, nós temos a palavra, mas fisicamente, a presença de Deus, ela se manifesta através do Espírito Santo, que está conosco também até a consumação dos séculos. Porque quando nós falamos de Paracleto, ele é um advogado, certo? Mas quando eu falo desse período, analiso a história, cada período é uma das três pessoas da Trindade que está conosco. Então, no Antigo Testamento, nós tivemos o Pai. Para o início da aliança, nós tivemos o Filho, o Verbo encarnado. Mas quando ele vai, ele diz: Eu não vou deixar órfão, eu envio o Espírito Santo. Então, nesse momento, Deus se manifesta nas nossas vidas através da pessoa do Espírito Santo. E quando eu penso nele como consolador, como fortalecedor, encorajador, não tem como pensar de outra forma senão o, o Jesus que João tinha a oportunidade de colocar a cabeça no peito dele. É como se ele quisesse alinhar o coração dele com o coração de Jesus, ouvindo a batida do coração de Jesus. A minha mente viaja desse jeito. Me perdoem. Eu vou Amém. lá e volto, Deus tá? abençoe. Entende? Mas é isso. Jesus, ele continua conosco. Eu estarei. Então, aí, na realidade, não é um passado, tá? Derramado é parecido com o nosso gerúndio, está acontecendo. Agora, quando ele diz eu estarei, então é um futuro, vai acontecer de eu estar todos os dias. Então, aqui a gente só muda o tempo verbal, tanto na época de acontecimento quanto no modo. Tá? Então, perfeito, maravilha. Mas o exemplo que está sendo passado para nós é como se fosse aqui. O amor de Deus foi derramado. Não, aqui é passado. Derramado foi lá atrás, mas ainda continua surtindo efeito. Só que no caso de Jesus, essa passagem que a irmã citou, ele lá no passado estava pronunciando no tempo futuro. Eu estarei, tá? Então, naquele momento ele estava, mas aí ele estava passando para nós o período futuro, dentro dessa mesma visão.
todos os dias até a consumação do século. Então, é um futuro que aí nós temos como, tá? A forma que nós vimos aqui, Jesus voltará. Então, ele diz, eu estarei, tá? Mas, tempo futuro. Passamos pelo perfeito, ou seja, foi concluído, mas tem ainda os seus frutos, tem a sua consequência. E aí vamos lá no sinal gráfico, se a gente não se perdeu. Tá, então é passado, foi derramado, ponto final, já aconteceu. Linear, no sentido efeito, tá? Ele vai acontecendo, ele continua, mas ele vai ter um tempo que isso vai encerrar. A nossa atitude, esses frutos nossos, esse nosso arrependimento, aqui como ser humano, ele vai ter um tempo de pausa, por isso o travessão. Só que a consequência desse amor, ele vai além do fim da nossa vida, ele vai para a eternidade. Tá? Então, o amor aconteceu, ele foi derramado, tá? Mas as consequências vão além do limite do tempo que foi derramado sobre nós. Consequência depois da execução. Mais que perfeito, tá? Ele se refere a uma ação acabada no passado que produziu certos resultados que continuarão a existir por algum tempo, não é por tempo indefinido, tá? Então, aqui, em perfeito, esse travessão, ele indica que nós vamos além daquilo que nós poderíamos ter como ponto final. Ou seja, o amor de Deus foi derramado. Ele derramou, tá? Pode não ter sido instantâneo, mas ele continua. Mesmo depois de ele ter sido derramado, ele continua fazendo efeito. Agora, aqui no mais que perfeito, a situação é diferente. A ação foi concluída e acabada. O ponto final e do pontilhar. No passado, que produziu certos resultados que continuaram a existir por algum tempo, tá? E continuaram no passado, porque se fosse futuro, seria o ativo, ó, continuarão, tá? Então, continuaram a existir por algum tempo, até que cessaram. Em certo sentido, é perfeito, transladado para o passado. Ou seja, Pedro ficou esperando do lado de fora. Então, quem espera do lado de fora de uma porta é até que se abra, até que se canse de esperar. Mas é uma ação que ela vai ter um fim. Tá? Então, aquela espera, ela ocorreu, mas ela tem um prazo X para ser concluído. Ela não é no sentido de por tempo indeterminado. Nesse exemplo, percebe-se melhor lendo o versículo todo. Será que a gente vai lá no linear? Vamos ver aqui, quarto instante. 11, lá é. Maravilha, agora travou.
18:16. Ah, dezesseis. E Pedro estava ali, junto à porta, tá, do lado de fora. Saiu, pois, o outro discípulo, e conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e fez entrar a Pedro. Tá? Então, esse que ele ficou do lado de fora mais que perfeito é porque teve um tempo determinado. Qual é esse tempo? Até que a porteira veio para a porta e o fez entrar. Então, ou porque você entra, ou porque cansou de esperar do lado de fora, em função de não ter quem atendesse. Tá? Só que aí eu nem sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Que aqui já é outro texto, não havia sido. Tá? Então, verso 16 começa aqui. Ode Petros. Então, Pedro estava ali, junto à porta, junto tá? Do lado de fora da porta. Aí saiu outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira e fez entrar a Pedro. Tá? Então, esse fez entrar foi o tempo, tá, de espera para a execução desse verbo, tempo de espera dele. Então, já aconteceu, mas ele teve o tempo para que se cumprisse a espera. Gente, eu vou num texto, volto para o outro. Ficou alguma dúvida? Professora, explicar esse verbo mais que perfeito é um tanto complicado, né? Tá, eu vou pegar o Mais que texto aqui sem perfeito. olhar lá. Mais que perfeito, por quê? Perfeito porque já aconteceu, ele ficou. Se ele ficou, já não fica mais. Então, ele acabou. Tá? Ele ficou esperando. Você tem dois verbos juntos, ficar e esperar. Um dando complementação ao outro. Tá? Nos outros, quando você tem o perfeito, quando você tem o auristo, quando você tem o imperfeito, quando você tem o futuro, em nenhum deles você tem a combinação de verbos. Tá? Então, aí já vai ficar uma dica para nós. O mais que perfeito, ele vai indicar que você tem um verbo, quem fica em algum lugar ou fazendo alguma coisa, então ficou esperando. É isso aqui, é esse conjunto de verbos, essa associação que vai dar a ideia do mais que perfeito. Tá? Então Aí, a gente pode definir ele como o mais que perfeito, como um conjunto de verbo que entre si se auxilia a frase. sim, aí aqui o que eu vou ter? Ficou, já aconteceu, tá? Então,
esse primeiro verbo ele está sendo identificado pelo ponto, concluído. Esperando. Quando eu estou esperando, essa situação aqui, ela está dando uma ideia de continuidade, certo? Uhum. Aí eu tenho o travessão, a linha linear acontecendo. Eu tenho uma pista e essa pista só vai fazer sentido ela estar na minha frente se eu estiver caminhando nela. Então, o linear. Só que aí mostra que ela foi encerrada. Esse em andamento, ele teve um prazo para encerrar. Então, o primeiro verbo, no passado concluído, esperando, em andamento, tá? Do lado de fora, mas quem espera do lado de fora, hora menos hora vai ter que ir embora, certo? Ou ele sai da situação porque foi convidado para dentro, como foi no caso de Pedro, pela porteira, certo? A recepcionista lá o convidou a entrar no recinto e por essa razão foi concluído. Então eu tenho os 3 sinais porque num terminou, no outro esteve em andamento e aqui o final porque essas 2 situações tiveram um fim. Então, o verbo perfeito, porque foi concluído, e não precisa de mais nada para que ele se conclua. Esperando significa que teve um período de continuidade, por um período esteve em progresso, por um período esteve em andamento, e ele fica aqui como mais que perfeito porque ele foi executado. Ele acabou no passado. E o perfeito, ele diz para a gente uma outra coisa. Ele diz que o verbo, ele foi concluído, mas a consequência dele não tem um limite. Ela não é barrada. Tá? Então, aqui derramado nos nossos corações, esse amor de Deus, ele vai nos levar para a eternidade. Então, por isso que essa barra aqui, ela não interrompe. E na minha vida terrena não vai interromper. E já no mais que perfeito, é porque está no passado concluído. Esperando é um período de linear, porém, toda ação ficou no passado sendo completamente concluída. Então, se eu já tenho um perfeito, certo? Para diferenciar um do outro, entre esse outro como mais que perfeito. 2 situações concluídas, ao invés de uma só. Ficou alguma dúvida agora? A gente precisa voltar. Para mim tá bom, professor. Irmã Cléo, irmã Vera. Para mim também resolvido. Só que tem que repassar umas 3, 4 vezes essa aula. Eu Não também. vai precisar, sim, vocês se passarem em casa. Irmã Cléo, desculpa. Eu também vou fazer igual a irmã velha, vou repassar em casa. Tá certo. Aí aqui ele mostra, ele faz a associação, olha, a classificação dos tempos verbais de acordo com o aspecto ou qualificação de ação. Considerando o aspecto que expressam os tempos verbais, podem ser classificados da seguinte forma. Aí aqui, olha, o aspecto qualidade de duração, o qualidade de ação, tá? Então, o durativo é o linear, em andamento, em progresso. Dá aqui a ideia para nós de continuidade. O pontilear é concluso. E o resultante seria o perfeito ou mais que perfeito. Agora vamos aqui. O presente, ele não mostra para nós a linha, ou seja, está em andamento. Eu vivo, eu como, eu corro.
tá? Então, isso é durativo, nos dá a entender que a coisa está acontecendo. Imperfeito, tá? Ele está acontecendo, mas tem uma data para se encerrar. Futuro, provavelmente vai acontecer, mas ele pode, em alguns casos, ser durativo além de o pontilear, certo? Então, por isso que ele está aqui no meio, entre os dois, entre o durativo e entre o linear, que foi aquela questão que nós falamos. Cristo voltará em glória, mas cada um tem um momento desse encontro com Cristo. Aí depois pontilear, um ponto final perfeito, tá? Porque o verbo ele foi concluído e a partir do momento que é perfeito, não precisa ser acrescentado nada nele. Está executado e pronto. Mas no caso do perfeito, você tem a questão do linear, tá? Ele aconteceu no passado, mas tem a consequência futura, mas não tem um prazo certo para encerrar. Tá? Ou então, o amor de Deus derramado, a consequência disso é a eternidade. Então, ainda que a minha vida se finde, eu vou passar a eternidade com ele. Por isso que nós temos aqui a barra cortando o linear. Aí, o mais que perfeito, você tem o verbo principal mais o auxiliar, e o primeiro verbo aqui para nós foi pontilhar, ficou. Então, está no passado. Esperando. É uma ação continuada. Mais que perfeito, eu tenho dois verbos, e mesmo com a segunda ação sendo continuada, ela tem prazo para acabar. Ela é concluída. Certo? Ela está no passado e é concluída toda no passado. Mesmo a consequência dela também se encerrou no passado. Então, é isso que essa tabelinha de vocês ela está falando aqui para nós. Ela é um resumo do que a gente viu ali. Agora, o modo. Tá? O modo indica a maneira que se realiza uma afirmação verbal. No grego existem os seguintes modos. Ainda que a gente viu aqui que o tempo verbal, ele também expressa um modo de execução. Ele não é exatamente o tempo. Tá? Mas aí, seguindo, quais são os modos? O primeiro é indicativo. É um modo de declaração feita com segurança. Afirma fatos como uma realidade. Este modo não esclarece se os fatos são verdadeiros ou falsos. Simplesmente limita-se a afirmá-los. Então, o indicativo é a afirmação, sendo ela negativa ou não. Tá? Então, vamos supor, o aluno Antônio não foi na aula. A pessoa afirmou, mas eu não estou diante da lista de chamada nem na sala de aula que tenha o aluno Antônio. Tá? Eu não tenho como saber se é verdade ou não, mas houve afirmação. Mas não é uma negativa? É, mas ele afirmou que o aluno não esteve. Tá? Como eu posso dizer, os alunos da classe de grego ainda não jantaram. Ninguém tem como saber se vocês jantaram ou não. A não ser que você pegue e mostre o prato ou alguém da família declare aí, não, ela jantou, ele jantou. Certo? É uma afirmação, mas eu não preciso de provas. Basta simplesmente ser uma afirmação. Esse é o modo indicativo. Modo subjuntivo. É o modo da probabilidade, incerteza da dúvida. Usa-se o subjuntivo quem fala com hesitação. Ou seja, aquela pessoa que não tem certeza se vai acontecer ou não, expressando um fato com
possível. Entende? Então, às vezes, a pessoa ela não quer negar, matar a esperança. Aí, bom, é possível que aconteça, certo? É também um modo que expressa o desejo ou expectativa. Ou seja, ai, como eu desejo dormir essa noite. Não quer dizer que vai acontecer. Às vezes a pessoa ela pronuncia esse desejo, mas ela é um profissional da saúde que trabalha à noite, então 10 horas ela vai pegar no plantão. Então é um desejo, mas é assim, na realidade não é nem eu desejo dormir, eu desejaria tanto dormir essa noite, ou seja, ela gostaria que acontecesse, mas ou ela tem incerteza ou está certo de que não vai acontecer, mas fala aquilo para acalmar o próprio coração, tá? Então, o subjuntivo, ele não afirma, ele mostra a probabilidade ou então uma dúvida. Modo imperativo, expressa ordem ou proibição, mas também pode expressar a exortação, conselho ou súplica. Indica a intenção de quem fala, sem esclarecer se aquilo foi expresso, se tornará realidade ou não. Eu quero que se faça. É melhor que você faça isso, porque senão terá consequências. Mas você não sabe qual vai ser a consequência ou se essas consequências realmente ocorrerão. Certo? Como pode ser uma súplica. Olha que interessante. Na nossa mente, nós entendemos na gramática da língua portuguesa que o imperativo ele vai ser uma ordem, uma exortação, tá? Mas nós nunca vemos isso como uma súplica. Mas para a mentalidade grega, essa súplica, tá? Porque você está pedindo para que aquilo aconteça. Ela também é tida como imperativo. Porque às vezes você consegue persuadir melhor pedindo do que ordenando. Tem pessoas que não funcionam com ordem. Modo optativo. O modo optativo pode expressar um desejo que poderia se cumprir ou uma mera possibilidade. A probabilidade que o desejo ou possibilidade se torne realidade parece mais remota do que no modo subjuntivo. Tá? Então, no subjuntivo, vamos voltar lá, você expressa um desejo, tá? Ou uma expectativa, você vai citar uma probabilidade, mas ela tem muita força de poder acontecer. Irmão José, você poderia fechar o áudio? Por gentileza. Aí, olha, no subjuntivo você tem a probabilidade, tá? Mas essa probabilidade, ela pode até ocorrer. Agora, quando eu falo do optativo, essa probabilidade é mais difícil de acontecer. Tá? Ela pode realmente não ocorrer. É aquela situação onde, na realidade, você diz que é possível, mas você teria que mover muitas forças para que aquilo ocorresse. A própria pessoa que está pedindo teria que sair do lugar. E, às vezes, a pessoa ela usaria, vamos supor, no grego, esse optativo, porque sabe que a pessoa que quer que se cumpra, ela não move uma palha. Então, assim, é um modo verbal que ele está indicando que é muito mais provável que não ocorra do que venha ocorrer. Professora, aquela passagem que Jesus fala
que é mais fácil. Não, é Passar mais o fácil camelo ficar no fundo de uma agulha? no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Entraria nessa. Sim, é um optativo. É um optativo. Nota, existem outras duas formas verbais que têm alguma semelhança com os modos, mas que não podem ser classificadas como modo estritamente falando. São elas o particípio e o infinitivo, tá? Agora aqui, o particípio é considerado como adjetivo verbal, por ter características tanto de adjetivo como de verbo. Ou seja, é uma palavra que você tem que analisar o contexto para identificar se ela é o adjetivo, se ela é uma palavra que está dando qualidade ao sujeito, ou se na realidade ela é a ação do sujeito. Porque existem palavras que ficam nesse meio termo, e o particípio ele tem essa característica. Tá? Então, quando esse verbo ele pode ser utilizado também numa outra situação como adjetivo, a tradução dele pode ser um adjetivo também, então ele é um particípio. Aí nós vimos aqui na segunda função, o infinitivo, ele é considerado como substantivo verbal, pois tem a característica tanto de substantivo como de verbo. Ou seja, na hora que você vê a tradução, é uma palavra que ela pode ter tanto a função de verbo como de substantivo, tá? Só que se aqui é um modo verbal, certo? Embora ele não pode ser considerado, mas se ele está ligado ao verbo, então é uma ação ou estado que você pode ter como nome também para um substantivo. Tá? Vamos supor, quando a gente fala de eletricidade, você tem a instalação paralela, ela é um adjetivo. Agora, quando você diz que as duas pistas são paralelas, tá? Melhor, quando você diz instalação paralela, ela é um substantivo. Agora, quando você diz que as pistas, as duas ruas são paralelas, tá? Então, isso daí é um qualificativo da rua. Tá? Elas estão caminhando uma ao lado da outra, elas são paralelas. Agora, quando eu falo a instalação, esse paralelo pode não ser exatamente um adjetivo, mas ela é um nome do tipo de instalação. Então, é uma palavra que ela tanto pode ser substantivo como adjetivo. Então, se nós jogarmos isso para o grego, é uma situação parecida com uma situação do particípio. Só que aí quando você tem uma palavra de verbo, certo? Aqui o que eu joguei foi um substantivo com um adjetivo, mas no caso seria um substantivo e um verbo. Vamos ver um nome que eu achei muito interessante um pastor usar. Ele falou, você conhece o testemunho do pastor Germino? Então, aí, como o nome do pastor é substantivo, mas como verbo, tá? Se a semente ela pudesse dizer o que está acontecendo, ela disse, eu germino nessa terra. Então, é uma palavra, o particípio é uma palavra, é um verbo que, na situação de verbo, tá? Ele pode ser utilizado tanto como verbo
como substantivo, ou verbo e adjetivo. Tá? O substantivo é a pessoa de quem se tem informação. O pastor Germino era o nome dele. Agora, a semente, ela pode germinar. Agora, aqui na questão do adjetivo, é quando a palavra ela pode ser um verbo, identificando um estado ou uma ação, enquanto numa outra situação, ela pode ser apenas uma qualificação, um adjetivo referente ao sujeito, que é a pessoa de quem nós temos a informação. De quem, em torno de quem, tá, nós temos toda a informação. Aqui ele não colocou para nós nenhuma, como eu posso dizer, nenhum exemplo, porque ele vem trazendo assim, um em cima do outro, a parte teórica, para mais adiante ele vir falar dessas lições. Então, vamos supor, aqui, o modo optativo, ele vai trabalhar na lição 29. Particípio, ele vai trabalhar da 22 a 24. Infinitivo, na 30. Vozes, nós falamos na semana passada. Eu vou usar assim, o sistema do Taylor, porque ele foi bem prático. A voz ativa, tá? Então, ela é quando o sujeito ele realiza a ação. Eu lavo. Verbo luo. Ômicron Y, lu, bem intenso, bem forte, bem sonoro. Então, luo, eu lavo. Voz passiva. A voz passiva é aquela que recebe a ação. Então, aqui eu tenho luomai. Eu sou lavado. Alguém está me lavando. Agora, aqui eu estou com uma vogal a mais. Por quê? Seria o tempo onde eu diria luomai. Ele não tem tanta intensidade. É um Y do lado do ômicron, então ele tem som de U. Então eu diria luomai, mas não com tanta intensidade como aqui. Luomai. Eu sou lavado. E aqui embaixo, lomai, eu me lavo. Então é a pessoa que está praticando e ao mesmo tempo sofrendo ação. Tá? A cozinheira está ali preparando a comida e acidentalmente o fio da faca passou no dedo. Então ela diz, eu me cortei. Então ela executou a ação e ela mesma sofreu essa ação. Então esse é o sentido da voz média. Tá? A pronúncia aqui fica difícil para o nosso ouvido que está começando, mas é diferenciado. É parecido às 3 últimas letras, mas no meio você tem uma diferenciação da voz passiva para a voz média. Tá? No caso aqui, a gente tem uma vogal a menos. Olha aqui que bonitinho. Aqui já entrou na forma correta, tá? Luomai, eu desato para mim. Poxa. Verbo lavar. Desato para mim. Por iniciativa própria, confiado nas suas próprias forças, de si mesmo. E aqui para si mesmo.
que o que ele comenta é que a voz média, ela se parece muito com a voz reflexiva no português. Então, eu tenho aqui, novamente, outros dois verbos, né, tá? Então, luomai, eu desato, colocar aqui como eu desato para mim, e epangelomai, tá? Nós temos aqui dois gamas, tá? E a regra gramatical diz que quando eu tenho gama antes de gama, capa, nós vamos ter o quê? O primeiro gama, ele vai ter não o som de G, né? Não o som de gama, mas o som do ni, que é o nosso M. Então, nós temos epangelomai, eu prometo. Mas aqui, como assim, por iniciativa própria, ou confiando nas suas próprias forças. Então, seria eu prometo para mim. Porque nós estamos falando do quê? A voz média, que parece com a nossa reflexiva. Então, eu prometo. Sabe quando a pessoa ela toma uma decisão na vida que aquela forma que ela está vivendo não pode, que aquele tipo de atitude ela não pode ter mais, ela não quer prometer para ninguém, mas ela faz um propósito para ela mesma. Então, eu prometo para mim mesmo. Seria essa a tradução desse modo verbal, desse verbo, tá? Na voz média. Então, eu prometo para mim mesma, ou para mim mesmo. Gente, até aqui, vocês conseguiram entender? A gente pode ir adiante. Vocês ainda estão aí? Estamos aqui. Pode sim, professora. É que, na verdade, a gente vai ter que repassar isso tudo até decorar realmente. Depois nós vamos estar vendo, dia após dia, semana após semana, aí com os exercícios vai ficar mais claro. Tá? Essa partezinha agora é bem interessante para nós. Pessoa e número. Assim como acontece no português, também no grego os verbos têm terminações pessoais que indicam a pessoa e o número, tá? Então, a pessoa, primeira, segunda, terceira, tá? No singular, eu, tu, ele. No plural, nós, vós, eles. Então, quando eu falo de pessoa, é o pronome pessoal de tratamento. Eu, tu, ele. Ou nós, vós, eles. E singular ou plural é o número. Tá? Aí eu tenho, que eu acho mais interessante aqui, essa tabelinha mostrando para nós os pronomes pessoais do caso reto. Tá? Então, que é o eu, tu, ele, nós, vós, ele. O oblíquo é mimi comigo, teti contigo. Aí já é uma outra fase. Agora são os primeiros pronomes que a gente aprende para poder estar lidando com eles junto ao verbo. Então, aqui eu tenho ego, primeira pessoa do singular, eu. O Y, sem nenhuma vogal ao lado, ele vai ter a mesma pronúncia do nosso, uma pronúncia bem parecida com o nosso Y. Então, vai ser si, que é tu, segunda pessoa do singular, autus, aute, autó. Ele ou ela, tá? Então, aqui você tem da mesma forma que no inglês, masculino, feminino e neutro. Agora aqui eu tenho reméis,
nós, primeira pessoa do plural, riméis, vós, segunda pessoa do plural, autói, autai, autá, eles ou elas e o neutro, certo? Na terceira pessoa do plural. E aqui, o que vinha dizendo? Que da mesma forma que no português eu tenho a terminação que combina com a pessoa, tá? Então eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. No grego nós vamos da mesma forma ter a terminação específica para cada pessoa e número, tá? Nenikena kika, ton kosmon, venci o mundo. Tá? Então, essa terminação, ela já está indicando a primeira pessoa. Então, ego, nenikeka, ton kosmon, eu venci o mundo. Tá? Então, aqui nós temos o artigo masculino singular. Gente, eu não sei se está vazando para vocês, mas os meus vizinhos são feirantes e segunda-feira eles estão de folga. Eu não sei se a gente vai conseguir ir muito longe, tá bom? Mas eu precisaria muito que eles diminuíssem o som lá. Composição do verbo. Gente, essa matéria aqui a gente viu lá no Taylor. A gente falou sobre radical, terminação, vogal temática, tá? Gente, como é que tá chegando o som para vocês? Para mim tá bom, professor. Para mim também tá bom. Para mim, ele tá quase estourando a minha cabeça. Tá brabo mesmo. Oi? Tá brabo mesmo para você, viu? Para mim, tá. Aí a gente entra naquela situação que eu quase não consigo raciocinar. Confere. A minha irmã tá só conferindo aqui, gente, de onde é que vem o barulho. Só um momento. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou ter que encerrar agora, tá? Agora chegou aqui, professor. Agora chegou? Agora eu vi. Entende? A minha mãe, ela tá com a pressão a 15, e a gente não costuma deixar a pressão dela chegar a isso, e ela já saiu pro portão para querer reclamar. Então, eu peço desculpa para vocês, mas eu vou ter que encerrar aqui, porque eles não vão deixar a gente prosseguir. Com certeza. Tudo Tá? bem. Deus os abençoe, tá? E quarta-feira, para quem puder, a gente vai fazer uma revisão, tá?
Na quarta-feira a gente vai ter a revisão começando às 7 horas. E a gente vai vir desde o alfabeto para tirar algumas dúvidas de vocês sobre transliteração. Bom, Certo. professora. Deus abençoe. Paz Deus a todos. abençoe. Uma semana Amém. abençoada a todos. Amém. Para vocês todos também. Amém para nós Amém. todos. Deus Boa abençoe. noite a todos, Deus abençoe. Amém.